Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, vamos à questão 173, caderno azul, aplicação regular. Antes de fazer a leitura na íntegra dessa questão, de forma bem respeitosa, eu gostaria de manifestar minha opinião em relação a essa questão. O INEP publicou o seu gabarito para essa questão, indicando a alternativa C de casa. E a alternativa C, no meu entendimento, não que ela não esteja correta, mas existem duas linhas de raciocínio para a resolução dessa questão. No meu entendimento, ela está ambígua no que diz respeito a essa interpretação. Não tem como a gente organizar aqui uma bibliografia, definição, qual vai ser a nossa argumentação. O que a gente vai propor aqui é mostrar essa discussão. Não que eu esteja totalmente correto, é uma linha de pensamento, por isso que essa discussão ela contribui de forma bastante enriquecedora para a nossa educação. Então, eu gostaria que você, mesmo que discordasse dessa minha opinião em relação a essa questão, manifestasse através dos comentários, pudesse mostrar que realmente a questão está clara, o seu ponto de vista fala, não, professor Wagner, você está indo para uma linha de raciocínio que não é a mais adequada. De forma muito tranquila eu vou entender esses questionamentos e a gente está fazendo realmente uma discussão. Mas eu tenho que apresentar o meu ponto de vista, não só para você, professor, quanto para você, aluno, que fez. O mais importante é a nossa condição de oferecer uma educação de qualidade, mostrando realmente essas questões que cabem discussões. Não significa que elas estão erradas, por isso que de forma respeitosa eu tenho que entender que o gabarito proposto pelo INEP tem pessoas altamente qualificadas que sinalizaram para esse entendimento. Então, no entendimento de quem elaborou essa questão e nos revisores e toda a equipe do INEP, entenderam que essa questão está adequada. Mas no meu entendimento, e também já fiz algumas discussões com outros professores da área, né, inclusive da minha equipe lá dentro do campus, do IFMG Campus Betim, e não existe uma convergência em relação a essa questão. Também outros grupos, com grande quantidade de professores, de vários institutos federais, também de escolas públicas, belos professores aí que contribuem de forma muito positiva para a educação do país, professores também da rede particular, tenho visto aí essa discussão em relação a essa questão. Vamos propor aqui então essa discussão e vocês tirem a conclusão de vocês, você aluno, você professor, você que se interessou aí para assistir esse vídeo. Vou mostrar aqui qual foi a minha linha de pensamento e por que essa questão ela não deveria fazer parte do rol do banco de questões na prova de matemática e suas tecnologias do Enem. Um Lava Rápido oferece dois tipos de lavagens de veículo. Lavagem simples ao preço de R$20 e lavagem completa ao preço de R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízos, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$300. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é alternativa A, 6, B, 8, letra C, 9, letra D, 15 e letra E, 20. Vou confessar para vocês que, de fato, se eu estivesse fazendo essa prova, eu iria marcar a letra D. Ou seja, eu não iria gabaritar essa prova. Eu resolvi todas as questões desse ano para que a gente pudesse gravar elas aqui. Resolvi todas com muito cuidado, interpretei todas as questões e realmente essa questão eu fiquei na dúvida entre a letra C e a letra D. Reli a questão, identifiquei realmente o que está sendo proposto e não consegui até o momento verificar que essa questão só tem uma linha de pensamento. Para mim ela tem duas vertentes. Uma linha de pensamento que foi o gabarito do INEP, letra C, não está errado, obviamente, foi a linha de pensamento do INEP, e tem essa linha de raciocínio que eu estou abordando e vou abordar agora, e que muitos professores também marcavam a letra D. E talvez você, aluno,
poderia também ter essa mesma linha de raciocínio que nós, professores, tivemos, também iria marcar a letra D. Por esse motivo, né, não foi uma questão do senso comum que realmente falasse, não, essa questão de fato não cabe recurso, ela não tem vício, é de fato a letra C. Mas não, tivemos várias discussões aí e eu percebi, realmente vale a pena abrir essa discussão também, que eu não encontrei vídeos relacionados a essa discussão sobre essa questão. E aí você deixa o seu comentário, se concorda, se não concorda. Essa discussão ela é sempre propositiva. Então vamos separar em duas propostas de solução. A primeira, de fato, a proposta através do gabarito oficial, que é 9, qual foi, de fato, o pensamento do INEP? Então vou colocar aqui proposta número 1 e vamos colocar depois uma proposta de solução número 2, uma linha de pensamento, e depois quero que vocês discutam e façam os comentários acerca disso. Então, a ideia vai ser a seguinte, vamos pegar a letra A. A letra A, ela contém 6 lavagens, não especifica se são lavagens completas, se são simples, se algumas simples, algumas completas. Ele quer o número, ele não quer especificar a quantidade de lavagem, a quantidade de lavagens completas, a quantidade simples, e muito menos o valor financeiro. Ele não quer ter prejuízo. Mas 6 ele vai ter prejuízo, inevitavelmente, porque pegando o preço da maior lavagem, que é a completa, 6 vezes 35 vai ser menor que 300. Então, fazendo esse cálculo, 6 vezes 30, 180. 6 vezes 5, 30. 180 mais 30, a receita dele fica sendo igual a 210. É a receita máxima que ele vai ter, todas as 6 lavagens aqui. Pense se ele dividir 5 e 1, 4 e 2, a receita vai diminuir ainda mais. Eu estou majorando essa receita, ainda assim eu não consigo ter um valor de receita diária maior ou igual a 300. Então a letra A é falsa. Não conseguimos com 6. Com 8, não importa que tipo de lavagem, será completa ou simples, misturada, só completa, só simples. Então eu vou na completa. Porque se eu for na lavagem completa, se ela for possível, esse é o mínimo valor. Esse foi o pensamento do INEP. Então, 8 vezes 35, se fosse 8 vezes 30, 240. 8 vezes 5 é 40, 240 mais 40, 280. Ainda insuficiente. Portanto, é falso. E olha que eu peguei para as lavagens completas todas as 8. Se eu fosse dividir aqui 6 e 2 ou 4 e 4, aí que a receita reduz ainda mais. Vamos para a letra C. Para a letra C, que são 9 lavagens, veja, eu vou ter o seguinte, 9 vezes 35 vai superar 300, porque 9 vezes 30, 270, 9 vezes 5, 45, 270 mais 45, então 270 com 45, 315. Muito bem, então é o primeiro momento onde ele começa a ter lucro, ou seja, não tendo prejuízo. E aí 9, se eu conseguir essa quantidade mínima, a gente já pode então marcar a letra C. Mas veja, o que eu não concordo com essa situação, mesmo que a gente tenha duas opções aqui, veja só, nós temos aqui como ter 9 lavagens completas e 0 simples, eu ainda tenho uma segunda opção, que eu vou colocar aqui, que seria uma lavagem simples e 8 lavagens completas. A soma sempre é 9. E o que eu estou preocupado aqui é com o quantitativo de lavagens. 9. 8 vezes 35, 8 vezes 30, 240. 8 vezes 5, 40, dá 280. E 1 vezes 20, 20. 280. Mais 20 dá 300. Então, 9 lavagens completas. Ou poderia ser 8 completas. Né? Vamos colocar 8C. E mais uma simples, que também geram 9 lavagens, a receita é exatamente 300. A questão não está preocupada
em majorar ou fazer com que essa receita esteja no limite de 300. Não, ele quer somente a quantidade de lavagem. Então, portanto, 9 foi satisfatório. Muito bem, essa é a proposta do INEP. Por que eu não concordo com essa proposta? Qual vai ser a minha linha de raciocínio? Eu acredito que ocorreu com muitos alunos e ocorreu com muitos professores. Essa discussão ela aconteceu com grupos de professores, grupos da UMIF que eu participo, e não foi convergente. Grupos da minha equipe de trabalho também não teve uma convergência. Portanto, a ideia vai ser a seguinte: esses 9, ele não garante. Até vou pegar uma dica de um professor que postou na UMIF, peço desculpa por não recordar o nome, mas ele postou uma informação a seguinte: eu imaginei que se nesse lava rápido chegasse 9 pessoas e pedisse para fazer lavagem simples, o proprietário iria ter o prejuízo. Né? Os 9 que chegaram lá não querem lavagem completa, eles querem lavagem simples. Chegaram esses 9 primeiros, depois não chegou mais ninguém. Então esse número 9 ele não garante. Ele garante para 2 casos particulares, mas ele não garante para outros casos. Então, por isso que eu imaginei aqui, a minha linha de pensamento é que o número 9, ou seja, 9 lavagens, sem especificar se é completo ou não garante. Porque eu posso, por exemplo, fazer 9 lavagens simples, posso fazer 8 simples e uma completa, eu posso fazer 7 simples e 2 completas, eu faço várias combinações, ainda assim o valor não supera 300. Então eu digo que esses 2 casos são casos particulares. A garantia, obedecendo aí, indo pela linha do princípio da casa de pombos, a garantia tem que ser 100%. Aqui não é probabilidade, nós estamos lidando com uma questão de uma garantia. Então essa minha análise, essa linha de raciocínio que eu estou dizendo, tem que garantir o mínimo para qualquer situação, independente de que tipo de lavagem a pessoa escolha. E aí o que vai acontecer? O mínimo de lavagens que vai garantir, vamos supor, 14 lavagens, será que garante? Não, 14 não garante. Pode chegar 14 pessoas ali para lavar o carro e todas as 14, as únicas que chegaram nesse dia, pediram para fazer a lavagem simples. 14 vezes 20 vai dar 280, ele lá vai levar prejuízo. Então veja, pensa nesse cenário chegando 14 pessoas, tem prejuízo. Então 14 não garante também. Né? Mesmo que ele tenha, por exemplo, nas 14, por exemplo, 10 lavagens simples, 200, aí tem que fazer as contas. 10 eu acho que vai passar. Mas, por exemplo, vamos pensar em 12 lavagens simples e as outras 2. Aqui vai ficar 70, porque as 2 completas 70, e aí faltaram 12. 12 mais 12 vezes 20, 240. Aí passa também. Vamos pensar então em 13. 13, aí vai ter uma aqui. 13, aí, 13 não garante. 13 simples e uma completa são 14. Na verdade eu estava falando do número 14. O número 14 ele serve para alguns casos particulares também. Ele não serve para todos os casos. 14 somente na simples não dá 280. 12, 13 na simples e uma na completa também não dá, porque aqui dá 13 dá 260 mais 35, 295. Um prejuízo aí faltando R$5. Portanto, essas 9 lavagens não sendo suficiente, 100%, né, a gente vai imaginar de fato 15, porque 15 lavagens, na pior situação que possa acontecer, seria fazendo aí lavagens simples. E aí sim, esse é o limite. Com 15 lavagens não tem como. Você pode pensar em 15, 0, 14 e 1, aí vai só aumentar ainda mais a receita. 14 e 1, 13 e 2. Então 15, esse é o número limite. 15 é o mínimo. É o número mínimo
de lavagens, independente de que tipo de lavagem é, se é completa ou não. Por esse motivo, nessa segunda análise, eu particularmente marcaria a letra D. Eu entendo que a letra D ela está mais associada num pensamento mais rigoroso, formalizado matematicamente, e ela sinaliza para ser essa situação. Mas digo, respeito a posição do INEP, acredito que o pensamento também está correto, por isso, tendo divergência, há um vício na questão. Se realmente essa minha análise ela está correta, eu não estou dizendo que ela está correta, foi o meu pensamento, estou argumentando que ela é um pensamento que derruba essa aqui em relação da não garantia com 9, com casos, outros casos, por isso que aqui garante com o número 9 em casos particulares. Mas deixo essa discussão para vocês, no meu entendimento ela contém um vício, e esse vício prejudica de fato os alunos que estão fazendo a prova do Enem. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.